Que maravilha, hein? Feliz domingo para você aí, uma ótima semana. Tá começando mais um vídeo aqui no canal para a gente ver o que o Mauro Betting falou aí, a respeito aí desse jogo do Palmeiras. Vamos ver um trechinho aí, curto, que o Mauro Betting falou pra gente analisar aí, pra gente ver aí. Você vai comentar para mim aí se você concorda ou discorda do Mauro Betting. Antes, se inscreva no canal, você que é novato, você que já tá aqui há muito tempo, claro, vai deixar aquele like e preparar também aí seu comentário aí, tá? Para poder ficar tudo 100% aqui. Manda o seu comentário aí. Olha o que o Mauro Betting falou após Palmeiras 2, Corinthians 0. Eu fiquei irritado com o Memphis, quer dizer, eu no Palmeiras e Corinthians ficar irritado com o jogador do Corinthians, pelo nível absurdo, você já vê. Mas é assim, o Palmeiras sai com aquela sensação, pô, ótimo, voltou a vencer o que não vencia um derby a 4 jogos, acabou de perder em Itaquera o Paulista, a busca do Tetra, e o Palmeirense é corneteiro e tal. Mas ele tá cornetando só porque não foi mais, mas realmente foi uma partida que pode ser um marco para o Palmeiras no campeonato e um sinal de alerta para o Corinthians também. Nada no mundo vai me explicar isso. Porque os jogadores fazem hoje os goleiros saem driblando, dando chapéu na pequena área para você ficar com a bola. Você dá um bico quando você tem a bola. É que jogador faz doping. Se isso aí acontece na... Hoje o Palmeiras, Rafa, e se o torcedor tinha ou precisava se apegar a algo para pensar no restante da temporada como algo positivo, foi essa vitória, foi a maneira como o Palmeiras jogou hoje, Rafa. É aquele tipo de jogo, e quando chegar no finalzinho do ano pode se lembrar e pode ser sim aquele divisor de águas da temporada, né? Pode, porque todo mundo enaltece acertadamente o poderio que tem o Palmeiras, né, Marcelo? É porque, obviamente, não conseguiu ganhar grandes títulos no ano passado, e aí começa a se discutir, será que o trabalho do Abel Ferreira caducou, se não caducou, será que o elenco não é isso tudo, tido a vida como um dos mais fortes do Brasil, mas será que a prática é diferente da teoria? Aí batem aquelas incertezas, aquelas inseguranças, e isso gera munição para debate, inclusive nos programas de televisão, pela internet, nas redes sociais. Se discute muito o que é o Palmeiras atual, e tem gente que bota em cima do Palmeiras um ponto de interrogação. Eu nem vou debater, nem vou aprofundar essa percepção. Eu vou dizer que jogos como o de hoje mostram que o Palmeiras está vivo, né? Que o Palmeiras é isso, tem essa capacidade de amassar adversários, jogar com imposição. Nós vimos aí os melhores momentos na reportagem do Nicoletti e percebemos que até 2-0 só tinha um time em campo, né? Com 20 minutos, o Palmeiras praticamente liquidou o clássico. E aí entra o Abel Ferreira, o way of work. Passa a ser um time mais inteligente, matreiro, que usa bem o campo, dá um pouco a bola para o adversário. O Palmeiras terminou o jogo com 33% de posse de bola, mas teve 13 finalizações contra apenas 5 do Corinthians, né? Então a vitória é justa. No todo, o jogo acabou levando o Palmeiras a ser um pouco mais reativo, mas a inteligência com a qual o time se comporta depois que constrói o placar de 2-0 ajuda a validar a justiça dessa vitória, que para mim é incontestável. E claro, tem todo um componente de ter o Corinthians engasgado por causa do Campeonato Paulista, a motivação é maior, tem pouquíssimo tempo que houve uma final em que o Palmeiras pede para o Corinthians um título estadual, e tudo isso conta nesse momento. Agora, 2 pontos que são importantes a serem enaltecidos, um de cada lado. Primeiro, em relação ao Palmeiras, esse 3-4-3 maquiado que o Abel criou, com um lateral de ofício por um lado e um ponta pelo outro lado funcionando como ala, próximo do Estevão, permite que o Palmeiras tenha 2 metodologias diferentes de jogo, uma em cada lado, né? Se pelo lado esquerdo o time é um pouco mais vertical, objetivando o fundo, pelo lado direito é um time mais construtor, que puxa a marcação adversária para dentro do campo, e isso causa desequilíbrio na linha de marcação do Corinthians. Causou hoje, né? Embora o Ramon Dias tenha escalado um Corinthians com mais gente, que ocupa a primeira linha do espaço de meio campo. E do outro lado, é evidente que sem o Garro o Corinthians perde muito, os jogadores todos sofrem sem ele, o Memphis sofre sem ele, o Yuri Alberto sofre sem ele, o Carrilho sofre sem ele, porque com a presença dele em campo o Corinthians tem uma reserva técnica de muita visão e de muita qualidade, e sem ele fica um time mais capenga. Marcela? Ô Rafa, e aí pensando no Corinthians, é realmente um jogo que é preocupante para o restante da temporada? Pensando também na ausência do Garro, ninguém sabe quando ele estará à disposição? Eu acho que esse medo, esse temor e essa insegurança sobre o futuro do Garro é mais latejante, pesa mais contra o anímico do Corinthians do que a derrota em si.
O corintiano está chateado hoje? Está muito, afinal de contas, não gosta de perder para o Palmeiras, evidente. Mas, na hora de tirar sarro com o torcedor rival, vai lembrar, tá bom, perdemos hoje, mas ganhamos quando valia a taça. Eu acho que isso é uma coisa que acaba aqui num campeonato com 38 rodadas, se torna um problema de fácil administração. Daqui a pouco vem outro jogo e mais outro jogo, e o derby vai ficar para trás. Agora, essa incerteza sobre o Garro, ela realmente é preocupante. Porque o que se percebe é que o Corinthians consegue ser um time compacto e de criatividade quando o Garro está em campo, porque a movimentação simbola que ele desenvolve numa segunda linha de meio campo é que dá o tom do espaço que é gerado para o Corinthians construir as suas jogadas. Sem ele, não tem ninguém no elenco que tenha essa capacidade. O Bidon até tenta, um jogador técnico, mas não tem a mesma visão, não tem o mesmo viés de raciocínio rápido. É um estilo diferente, né? Então eu acho que o Corinthians vai ter que se reinventar e o Ramon, a essa altura, deve estar quebrando a cabeça. O corintiano se prepara porque a história dos trabalhos do Ramon Dias, ela versa sobre essa realidade. Quando tem uma perda técnica muito importante, a tendência é maior compactação. Não se espantem se daqui a pouco o Corinthians voltar a jogar com 3 zagueiros, até porque o Ramon Dias gosta muito desse tipo de formação. Pois é, e só para dizer que a gente não falou sobre a história da cabeça de galinha que foi jogada, né, no gramado. No ano passado jogaram uma cabeça de porco na Neoquímica Arena. É uma babaquice, isso não é torcer hoje a mesma coisa besta, com a cabeça, mas uma bobeira, assim, sem tamanho. Isso não é torcer, isso não é legal e, pelo amor de Deus, vamos deixar de babaquice e começar a torcer direito. Nem vale cabeça de porco, nem cabeça de galinha. Isso é a maior besteira. E agora sim, o Palmeiras também passa a ter o Felipe Anderson. Que o Felipe Anderson acho que tem que ser usado, se as coisas derem certo, como aparentemente podem dar, porque qualidade não lhe falta, como mais um exemplo de que a pressa é infernal para qualquer time de futebol. E ela é muito comum no futebol brasileiro, ela é muito comum no Palmeiras, porque se não fosse a insistência do Abel lá atrás, o Scarpa teria sido mandado embora, o Veiga teria sido mandado embora, o Rony, que foi muito útil e depois maltratado por parte da torcida, não teria tido a utilidade que ele teve. Zé Rafael. O próprio Zé Rafael. Então, assim, acho que é bom lembrar disso, e isso vale não só para o Palmeiras, porque aqui é uma loucura, o que tem de time que contrata bons jogadores, e aí o cara não entrega em 3, 4 meses, né, vindo inclusive de outros países, necessitando de uma adaptação. O cara não entrega e aí já fica um monte de gente apontando o dedo, imprensa, torcida e todo mundo querendo que... todo lugar do mundo. Todo lugar. Tem um brasileiro que chama Rafinha. Ah, sim, mas a gente há de convir que aqui o imediatismo ele é um pouco... Não, lá dura 6 meses, aqui dura... E sobretudo porque os dirigentes aqui compram essa pressão, né? A pressão de imprensa. Você viu as declarações do dono do Cruzeiro essa semana, né? E muitos treinadores... Perfeito. Treinadores que não têm... eles não têm o tempo, não recebem o tempo para esperar, porque eles também não conseguem esperar, porque eles não duram tanto tempo no cargo. Quer dizer, ou o cara vem e resolve, ou ele também é descartado por quem comanda, porque quem comanda está tentando sobreviver. Quer dizer, aí é uma roda viva assim, no negócio maluco, nefasto. Tudo bem, o Corinthians, a gente tem que pensar o seguinte, né? Ele não tem um 11 jogadores super definido, assim, em várias posições, né? Ele foi se ajeitando, mas na defesa, que é mais problemático, você fala assim, qual é o 11 ideal? Né? Eu vejo que ele tem 4 reservas à espera de 2 titulares. Essa é a minha definição de defesa, para a linha dos 2 zagueiros ali. Então ele vai trocando. Quando ele tem problemas, as coisas realmente desandam. O que pensou talvez o Ramon / Emiliano? Poxa, eu posso jogar com o Hugo, tem o Estevão. Né? E se eles olharam bem para o jogo, eles falam, ainda tem o Estevão, ainda pode passar Felipe Anderson ali. Não, vou botar um 4º homem no meio de campo, vou fechar e vou equilibrar. O que é melhor para barrar um Estevão? É o Hugo ou é o Bidu? É o Hugo. Mas aí eu vou ficar muito atrás, não vou sair. Então, na escolha, é uma escolha que as duas não te oferecem uma grande saída. Posições, funções, isso acontece também. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Mas aí, eu acho que isso tudo, essas opções todas já existiam na final do Campeonato Paulista. Né? Estavam ali na mesa. E o Andileri conseguiu encarar o Estevão. A questão é que o Corinthians tinha um lateral que não tinha hoje.
que foi fundamental defensivamente. Surpreendentemente até, um cara que não jogava hoje o 9 problema do Corinthians não foi o Estevão. Acho que é isso. Mas foi aquele lado. Foi os planos de jogo do Palmeiras que resolveu, que funcionou totalmente. Inicia o jogo pressionando, pressiona. Os gols saíram, que poderiam não ter saído. Os gols saíram, tem o jogo na mão. Agora vamos recuar, vamos dar a bola para o Corinthians e vamos jogar no contra-ataque. E foi isso que eles fizeram com muita qualidade o jogo inteiro e o Corinthians caiu. Não é sempre que a gente vê num jogo de futebol 2 gols acontecerem na jogada imediatamente subsequente a uma grande chance. Os 2 gols do Palmeiras foram assim. Então o gol sairia sim. Porque no primeiro o Donelli faz uma grande defesa, a bola sai da área, gol do Piquerez. No segundo, bola na trave, a bola sai da área, gol de fora. Você está pegando a segunda bola, mas assim, gols da entrada da área, no caso do Piquerez da entrada da área, do Martínez um pouco mais de trás, a probabilidade de entrar é menor do que quando você finaliza perto do gol. É verdade. Então, poderia não ter acertado o chute, aí tem a qualidade da finalização também. Claro. Mas assim, que o volume é avassalador. Situações foram criadas. As situações estavam aparecendo e a probabilidade do gol sair era grande. Saíram 2 logo. E no segundo tempo, o Palmeiras esteve perto. Teve um gol anulado, por um detalhe, e teve pelo menos outras 3 grandes chances de ter feito mais um gol. Poderia ter sido uma goleada, não seria absurdo. Assim, o Abel vai falar aí. A impressão que você tem é que a grande chance, que é anterior ao gol, leva todo mundo para dentro da área. E aí a bola de fora, ela vira gol porque tá todo mundo dentro da área. E mal distribuídos em campo, não ouviu o Abel. Mauro Bettola mandando o papo aí. Comentaristas desesperados aí, vendo que o Verdão voltou com tudo. O Verdão está de volta. A gente pode ver o Palmeiras voltando aí. O Palmeiras de sempre, hein? Lembrou o Palmeiras de 2022, esse aí, hein? É isso aí que a gente quer ver. E o Paulinho tá chegando, hein? Daqui a pouco volta também lá o nosso querido... Ele mesmo, Maurício. Quase foge aqui, hein? Pelo amor de Deus. Já o Maurício volta e a gente vai embalar nesse Brasileirão aí e na Libertadores, do qual, inclusive, é o único brasileiro 100%, hein? Só para deixar bem claro aí, tá? Com crise e tudo. Vamos lá, fazer o seguinte. Deixou um comentário aí? Então prepara para clicar nesse vídeo que tá pintando aqui na tela. Te vejo aí, hein? Avante palestra.